esse negócio de falar mal de pastor, seja lá qual for o pastor, estou falando eu pode ficar à vontade, que eu não ligo para isso não, mas seja o R.R. Soares, seja o bispo Edir Macedo, seja o pastor Silas Malafaia, seja o apóstolo Valdomiro, seja o pastor Almir Moura, seja o pastor Cláudio Simões, seja o pastor Francisco Zelinho, seja lá qual for o pastor, aquele que não sabe nem a letra A, é homem de Deus, deixa ele quieto. Ou mulher, isso pastor, porque são porta-voz de Deus. Mas o membro da igreja também. Vocês creem mesmo em Deus? Você sabe o que está escrito em Salmos 101 ou 105? E agora? Um desses dois aqui. Deixa eu ver se é o 101. É o 101. Gente, isso está escrito, isso é sério, isso não é uma brincadeira. Quando, na hora da palavra, você sabe uma coisa que te acontece? O demônio vem e faz assim com você, ó. O que o pastor falou? Não sei. Isso é um perigo. Um dia eu fui fazer uma visita com um obreiro em Bacaxá. E esse obreiro estava no carro e umas duas pessoas, a mulher dele, e no meio da estrada de barro, ele com aquele corcel, aquele primeiro corcel que surgiu, né? Me lembro até a cor do corcel, era azul. Passou um cachorro na frente do carro, irmão. O cachorro passou e ameaçou pisar no freio, quando esse desgraçado não passei por cima dele. Aí eu olhei Deus. Eu falei, obreiro endemoniado, irmão. Como você é de Deus, irmão. Não você fala em matar alguém. Era um cachorro. Se até para pombo eu paro o carro. Pombo, rolinha. Quantas vezes eu fiz isso? Bichinho tão inocente, de posar e eu brecar. Aí ele levanta o voo de novo, vou embora. Tem cachorro que está deitado na rua, ele me vê e não levanta. Parece que o instinto dele diz, pode ficar que ele não vai fazer mal a você. Já por ele tinha atropelado aquele cachorro. Aí eu já vi com quem eu estava lidando. Falei, epa, vou segurar, porque é pelo fruto que você conhece a árvore. E a mulher dele estava no carro, a pastora também, aí ficou assim. É muito sério, pelo fruto você conhece a árvore. Amém, Jesus? Então, olha o que ele diz, eu não sei se você crê nisso, que amanhã você está passando por alguma luta, está sofrendo, uma doença que não sai, uma dor que não sai, uma inflamação, uma infecção que não sai de jeito nenhum. Olha aqui, o versículo 5, Salmo 101, versículo 5. O que ele está dizendo aí? Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Pessoas orgulhosas, marrento, e erra, não pede perdão, não consegue perdoar. Pessoas que xingam, a Bíblia não fala sobre palavras torpes. Isso é a pessoa que xinga, irmão. Tem um demônio igual um arran agarrado na língua. Por isso a pessoa xinga, irmão. Você vê, a língua que você diz, Jesus, eu te amo, é a mesma que xinga um monte de palavrão. É como servir um cafezinho para Jesus num copo que você faz xixi. É isso, irmão.
Eu não consigo xingar, lá em casa não existe palavrão, nem na minha boca, nem na boca da Jeane. Olha, neguinha, o seu nome é Jeane, não é Safira. Safira ajudou o marido a mentir, foi pro rabo. Você já ouviu eu xingar? E já tive motivos pelo diabo para xingar. Não xingo, não consigo, minha língua não vai de jeito nenhum. Nem uma mesbrazinha, você lembra da loja Mesbra? Não consigo. E quando alguém fala, eu não falo nada. Eu sei que o demônio está presente. Eu falar em tirar a vida de alguém, até de um animal. Se eu criasse só galinha e não tivesse carne em lugar nenhum, eu ia comer pura. Não tenho coragem de matar uma galinha. Aí você quer que Deus abençoe? Não, minha vida tem que mudar, mas como você não muda? Deus está esperando você mudar. Não adianta. Quem ganhou a sua alma é muito poderoso para fazer você não mudar de ideia de falar. Decidiu mesmo tua vida, você vai para o inferno comigo, você não muda e você está aceitando. Você só vai entender isso depois que morrer. O Judas, ele só entendeu que estava errado quando não dava mais, irmão. O outro foi o rico, né? Ele só mudou depois que estava morto. Agora já era, irmão. Vamos ver isso. Acho que é Lucas. É Lucas ou João? Morta, vê isso aí direitinho. Tá. É Lucas 16. Irmão, tem coisas que a gente sabe que nós não estamos corretos. E você também não luta para mudar, irmão. Não tem coragem. Olha, eu amo o Bira. Estou falando de coração, o Bira Silva. Eu tenho um carinho pelo Bira enorme. E também por Adriano. Isso aqui não é porque o Bira está sentado aí na igreja, não, nada disso não. É coisa antiga, é desde de 91 isso. Tem anos, né? Então eu trato ele como um filho mais velho. Mas se ele estiver errado, eu não vou concordar com o erro dele. Não, pastor, então vai acabar a nossa amizade. Então, infelizmente, mas eu não vou concordar com o erro dele. Se eu concordar com o erro dele, eu não posso nem orar por ele mais, irmão. Eu estou vendo o diabo enganando ele e eu me aliei a ele para ser enganado também. Como é que eu vou ajudar ele? Fala para mim. Então, às vezes, você, para não perder a amizade, perde Jesus. E depois você não pode ajudar a pessoa. Você foi para o mesmo erro. É um exemplo, sabe? Um exemplo. Você foi para o mesmo erro, irmão. Eu já perdi amigos por causa disso. Não é, Mota? Claro que não, irmão. Você está errado. Irmão, você também é outro puxa-saco. Muito obrigado. Mas você está errado. Fazer o quê? Então, a parábola do rico e do Lázaro, vamos ver aqui. Vamos acelerar, tá? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Versículo 19. Desculpa aí. Lucas 16, versículo 19. Toda pessoa que perde a visão de Deus, para vestir uma camisa tem que ter marca. Tanto a com marca como a sem marca é para vestir, irmão. Ué, o que muda? Eu boto uma camisa Raid, com raiva. E aí?
Isso é bobeira, irmão. Eu falei com o Bia, eu não estou aí preocupado com o carro do ano, não. Eu quero um carro que me leve e me traz, irmão, só isso. E ele também pensa assim, ele pode andar nos melhores carros, mas ele pega qualquer coisa. Ele chegou com uma caminhonete aí, caindo nos pedaços aí, e assistiu o culto. Já vendeu aquela caminhonete? Vendeu já aquela caminhonete? Como que você chegou e caiu nos pedaços aí? Foi, eu acho que é Saveiro, é uma coisa assim. Não? Vem? Ela está ajeitando ela. Foi sério. Quer dizer, ele podia ter chegado aqui numa Hilux, tá andando, não deixou ele na rua, não ficou com o pneu furado. Eu acho que a visão é essa, irmão. A única coisa de carro que eu me preocupo também, devido à minha idade, é colocar um ar-condicionado no carro, comprar um compressor, mas um compressor, até isso estou enganando agora. Você bota um compressor, chega lá na frente, ele trava, arrebenta a correia, você fica pé de novo. Então, até isso tem que vigiar. O cara pega lá uma sucata e bota, e aconteceu isso comigo. Saí todo bobo, geladinho, daqui um pouco, aí a gerente dentro, vamos embora. Irmão, você começa a suar. Aí encostei o carro, fui olhar, a correia estava assim. Falei, e agora? O que eu faço? Aí arranquei os trapos de correia, liguei, o carro funcionou, vai assim mesmo sem correia, mas é perigoso. Aí consegui chegar no mecânico. Aí ele botou uma correia de Fusca, está lá até hoje. E o compressor, foi ele que travou. Travou, o carro parou de gelar. Mas vamos aqui no nosso assunto aqui. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalada e esplendidamente. Quanto mais tem, mais quer ter. Está entendendo? É desse jeito. Nada, tudo dele tinha que ser importado, tinha que ser não sei o quê. E era desse jeito. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Você vai dar um copo d'água com uma pessoa dessa? Você vai dar um pão? Vai conversar com uma pessoa dessa? Cara cheio de ferida, irmão, todo funhanhado, mas não vai mesmo. Desfazia do cara. Irmão, não desfaz. Presta atenção. O cara que fuma maconha, que cheira, que estupra, que mais? Que até bate na mãe dele. Quem foi que fez esse homem? E o crente santinho que ora, é uma bênção na mão de Deus. Quem foi que fez ele? E como pode você falar mal numa obra que Deus fez? A diferença é que você está liberto e ele não, irmão. Mas ele também é de Deus. É uma criatura, mas é de Deus, tem que tomar cuidado, irmão. É como chegar para essa mão aqui, ó, sua safada, sem vergonha, você não presta, você não vale nada, você não morre, e que não sei o quê. Mas essa mão que está falando tudo isso para essa aqui, está em qual corpo? Mesmo corpo, irmão. Quando que os ignorantes vai deixar de ser ignorante, irmão? Por isso que Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês e até quando vocês vão ficar sofrendo? Você tem um vizinho morrendo todo, irmão, mas foi Deus que fez ele. Cuidado com o que você está fazendo. Por isso você vê esse monte de gente sofrendo. É isso, irmão. Ah, mas xingou o senhor, pastor, porque eu estava com vontade. Ué. Estava com vontade, vou
fazer o quê? Aí você quer que eu faça? Não, só tem que ter raiva dele. Não, se você quiser, pode tomar meu lugar, pode ficar com raiva, mas eu não vou fazer isso. Gente, eu não sou trouxa. A gente orando já passa uma luta. Você imagina em pecado, irmão. Sai fora disso, irmão. E Jesus ensinou isso para nós. Falou que nós temos que amar nosso inimigo, fazer bem quem te aborrece. Ela esqueceu tudo isso? É igual você orar a Deus e não perdoou a pessoa, você está em pecado igual ela. E você espera uma melhora de vida. Jesus disse: sem mim, você em pecado, você está sem Ele. Você acha que você vai aonde assim? E o pecado, eu vou te falar uma coisa, hein? Eu não conheço coisa mais gostosa do que o pecado. O pecado é uma armadilha infalível para a destruição. Pobre da pessoa que abraça isso. É coisa que eu aprendi a resistir. Ou você aprende ou você se ferra. Você vai, daqui um pouco, ó, cresce igual o rabo de cavalo. Então, vamos lá. Havia também, versículo 20, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Entende? Só aquelas casquinhas de pão que caía da mesa dele. Poxa, até isso aí serve. Trazendo para o mundo espiritual, ele queria só aquela palavra que o rico deixava de ouvir. Tem muita gente aí, não, eu não preciso ouvir o Mota, eu não preciso ouvir o Almir Moura, eu não preciso ouvir o R.R. Soares. Irmão, coitado de você está na miséria e ainda não deu. Você está dispensando, tem gente precisando, irmão. É igual eu ouço falar de lugares aí, que eu não tenho ainda condição de fazer isso, que está precisando do Evangelho. Então, enquanto não acham o Evangelho, eles estão botando chifre de boi no portão, estão andando com ferradura, estão querendo curar bronquite com barata torrada para os filhos. A mãe da Jeane fez isso. Foi barata que ela torrou? Para curar bronquite Giovanni. Eu fui motorista da prefeitura, tinha um lugar chamado Baia lá, que fazia café, nós tomávamos café de manhã. Daqui um pouco chegou um motorista lá com uma bosta de vaca desse tamanho seca. Aí eu não vou falar o nome dele, que é meio constrangedor, né? Eu disse: rapaz, que é isso aí, fulano? Ele disse: isso aqui é bosta de vaca. Para que isso? Ih, rapaz, isso aqui é bom, isso dá sorte. Eu falei: se a dela dá sorte, vou passar a trazer a minha para você. Aí jogou no meio da baia assim: deixa aí, que eu vou embrulhar, vou levar para casa, que isso aqui eu faço um chá. A ignorância faz isso. Se eu tivesse dinheiro, mas Jesus está dizendo que é sem Ele que você não pode fazer nada. Se você tiver Ele, você vai ter o dinheiro. Aí você vai poder pagar, comprar, vai poder fazer seus negócios. Mas não, você está focando o dinheiro e esquecendo Jesus. Você pode ter muito dinheiro, mas sem Jesus, você está duro. Uma hora vai tudo embora. Ele é a raiz do seu sucesso. Sem Ele, esquece. É uma planta morta.
Deu para você entender agora? Não interessa. Jesus. É Jesus que eu vou buscar. Ele que eu preciso. As outras coisas vão ser acrescentadas. Ele prometeu. Quando que você vai entender isso? Quando que você vai entender isso? Mas, e desejava alimentar-se com as migalhas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu perguntar onde eu parei, você me responde? Então tá bom. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Até hoje o cachorro tem mania disso, né? Se ele vê um arranhão no dono, ele vai lá e lambe. É do cachorro isso. E aconteceu que o mendigo morreu. Olha o perigo aí. E foi o que? Sepultado? Levado por quem? Olha o crente quando morre, o que acontece? Não, enterrou ali no cemitério X o corpo, porque ele foi levado pelo anjo. É de Deus. Que é de Deus, nada pode tocar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, meu Deus, não, irmão, foi levado pelo anjo. Por isso que vai lá olhar o crente e ele diz: já prestou atenção nisso? Tá com gente? Tipo assim, poxa, você é o anjo, eu não conhecia direito. Ai, que legal. Bora. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Mas, e aconteceu que o mendigo morreu, 22, e foi levado pelos anjos. Não foi um anjo não, foi vários anjos. E foi levado pelos anjos, para não ser assaltado no meio do caminho pelos demônios. São vários anjos. Para o seio de Abraão. Mas pastor, como é que pode botar tudo no peito? Não. Ali tem um lugar chamado Três Corações. Você já viu Três Coração ali? Mora gente pra caramba. É um bairro. Então no Hades tinha um lugar separado chamado Seio de Abraão, que Jesus ainda não tinha pagado os nossos pecados. Então todos que partiam crendo em Deus não ia para o Hades, ia para o seio de Abraão. Era um lugar muito grande. Então, para o seio de Abraão. E morreu também quem? Morreu quem? E foi diferente de Lázaro. Lázaro morreu, o que aconteceu? Oi? Foi levado pelos anjos. O rico morreu, o que aconteceu? Foi sepultado, acabou, não tem assunto. Entendeu isso, gente? Se você morre no pecado, você é sepultado. Se você está em santidade, eu reconheço meu erro, vou lutar contra ele. Que ele é seu passaporte para o inferno. E a sua santidade é seu passaporte para o céu. Ou no céu ou no inferno, você é eterno. Eterno é uma coisa que nunca mais vai ter fim. Se você for para o inferno, você não sai mais de lá. Não tem quem tire você de lá. E se você for para o céu, a mesma coisa. Não tem quem tire você do céu. Agora presta atenção. Jesus decide vir buscar a igreja hoje. Presta bem atenção no que eu vou falar. Você acha que você está pronto para ir? Leva você xingando. Não, eu vim à igreja, sou dizimista. Não, você xinga.
Aí, Senhor Deus, oi, aí o Juvenal está xingando lá no cantinho, será que Deus vai levar você assim? Senhor Deus, Bernardina está reclamando da vida lá no cantinho, você acha que Deus vai levar você assim? Olha, a Tereza está com raiva de uma tal de Albertina aí, está lá falando lá. Essa desgraçada veio para o céu também. Você acha que Deus, irmão, tem juízo? A porta é estreita. Ó, Bertolino está lá, só fala em dinheiro. Você acha que Deus vai fazer essa bagunça lá no céu? Meu irmão, se livra do que está errado agora. Olha o pessoal lá onde houve terremoto lá, como é o nome lá do lugar? Na Tailândia. Aqueles hotéis lá com piscina, o pessoal lá em cima. Eu falei, gente, eu não bebi tanto assim, não, é o prédio que está balançando. Prédio! Água da piscina jorrando lá de cima, tal. Irmão, está em mais de 3.000 pessoas mortas. Muitas delas ouviram falar de Jesus e eu vou dar dinheiro a pastor. Já foi direto, não consta nem no livro da vida, já foi direto. Aí, e aí? Você não sabe de nada, irmão. A gente está aqui embaixo, lá em cima, tem toneladas de ferro, de um lado para o outro, satélite que não usa mais, é lixo lá em cima. Se um troço daquele vaso cair em cima da tua casa, você está Jesus, nada, já era, irmão. Você está dormindo, está passando um avião aí com não sei quantas toneladas em cima da tua casa. Para o motor, carne moída, acabou. Acorda, irmãos. Não sei se é verdade, eu estava vendo uma reportagem hoje de um lugar que todo ano chove peixe. E eu não tenho muita dúvida não, porque em Nova Campina eu achei um peixe no meio da rua, um filhote de badejo. Não tem rio ali onde eu estava. Aí eu fui e joguei assim no cantinho, numa vala que tinha água. Mais 23. E no Hades, é o inferno. Está me ouvindo bem? Amém. Olha o que aconteceu. É o 23. E no Hades ergueu os olhos. É quando ele fez assim, ó. Fogo de um lado, fogo do outro. Olhou do outro lado, não tinha fogo. O pessoal numa paz, tranquilo. Olha o que aconteceu. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Você sabe, você já ficou dentro de casa com um calor que você não... Ai, não sei, gente, que não aguento mais, que calor é esse? Liga o ventilador, aquele vento quente em cima, você se sentiu atormentado. Isso aí tira de letra. Lá não. Lá o negócio é sério. Olha aqui, ó. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro lá pertinho de Abraão e tal, batendo papo, uma tranquilidade. E ele lá desesperado, e range o dente, não aguento mais isso. Aí ele lembrou de quem? E clamando disse: Abraão, meu pai. Ai, irmão, ele agora mudou, ele agora quis até ser pobre. Que bonitinho, se converteu, vai falar em língua e tudo lá. Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Mas o Lázaro pediu isso para ele, não. Só queria migalha.
queria nem tanto. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Como se Abraão, sendo pai da fé, vai quebrar meu galho, eu vou sair dessa. Não, irmão, não tem como não. Não tem como. Achou que uma ordem de Abraão, o Lázaro ia se mexer, não tem como. Depois de avisado, depois que você sabe a verdade, acabou. Irmão. Deus só não leva em conta o tempo da ignorância. Agora você sabe e abusa. Irmão. Disse, porém, Abraão: filho, não deixou de ser filho, só que é um filho no inferno. Filho, lembra-te, bota a cabecinha para funcionar aí, de que recebeste os teus bens na tua vida. O bichinho lá estava precisando, você não fez nada. E Lázaro somente males. Você só lembrou de você, irmão. E agora, este é consolado e tu atormentado. Além disso, olha que perigo. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam. Quem entra no inferno não tem como sair mais, e quem entra no céu também não tem como sair mais. Amém, Jesus? Gente, está um barulhinho aqui porque está chovendo em Nova Iguaçu, tá? Nova Iguaçu é Rio de Janeiro. Então, nem tão poucos de lá passar para cá. Ninguém daqui pode ir aí e nem daí vir para cá. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, lá onde eu morava, na minha mansão lá, pois tenho 5 irmãos lá que pensam igual a mim, vivem igual eu. Olha aí. Para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Agora ele não queria a família dele lá, irmão. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam, porque eu me arrependi do fogo, né? Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Quem te fala e não sai do pecado, eu não consigo pedir perdão, eu não consigo perdoar. Eu falo com fulano: irmão, você está com passaporte para o inferno. Parece um troço no teu corpo aí que o pastor ora, não tem jeito, não tem cura. Eu já orei com pessoas que morreram doentes, não teve como, irmão. Enquanto outros, sem orar, dizem: irmão, você está livre já, está livre, irmão, acabou o problema. E outros, você sai, demônio, sai não sei quem, sai Bernardino, sai não sei quem. E aí, irmão, ai pastor, não aguento. Enquanto outro, irmão, a partir de agora você está livre. Amém, pastor? Isso aí durinho, porque saiu com o coração limpo. Outros não, estão esperando adoecer para se arrepender. O rico, ele foi para o inferno para se arrepender.
quando já era tarde. Será que você vai ter que ir lá? Você fala do perdão, o senhor não acredita. Você fala do dízimo. Irmão, você bota dinheiro em qualquer lugar, menos devolver a Deus o que é dele. E você está com Deus? Está nada. Pensa que está com Deus. Judas Iscariotes achou que estava bem, suicidou. Saul não parava de perseguir Davi, suicidou. Sansão achou que Deus ainda estava com ele, Deus tinha se afastado dele. Entendeu? Deus abençoe, ué. É assim, meu irmão. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A sua vitória está em Cristo. Se você não está com Cristo, fica difícil. Ele foi claro: sem mim nada podeis fazer. Você vê que cada vez que você perde um culto, alguma coisa piora na sua vida. Já prestou atenção nisso? Eu prestei atenção nisso na minha vida. Irmão, você não sabe o que eu já passei. Eu às vezes converso um pouquinho das coisas com a Jane, para ela saber como é uma vida sem Jesus. O negócio é terrível, terrível. Você vê as pessoas conseguirem e você não consegue. As pessoas conseguem e você não consegue. A Kátia da Florentina, o noivo dela ganhava um salário mínimo. Com um salário mínimo, mobiliou a casa, os melhores móveis de quarto, ar-condicionado. Eu entrei na casa deles. Ô Kátia, eu sou fofoqueiro, eu falo mesmo. Comprou um aparelho de som que tinha um gabinete de vidro, de carro, e o casamentaço foi o da Kátia. Tanto é que na época eu tinha uma família bem grande. A Florentina me deu um bolo enorme no final. Olha, pastor, isso aqui a gente nem cortou, leva. Porque ele era fiel. Toda pessoa fiel a Deus, Deus é fiel a essa pessoa. Ele disse: os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Amém, Jesus? É sério que eu estou falando para vocês. Glória a Deus. Olha, vou falar nisso, está aí, está despencando a chuva, está gostoso, eu gosto de chuva, tá? E não está dando para transmitir aqui, porque o barulho está muito alto, tá? Ô Jurema, Deus abençoe você, Fabio, o Pedrinho, aí o Douglas. Gente, se alguém trouxe dízimo do Senhor, oferta do Senhor, fica à vontade em nome de Jesus, tá? Isso, e glória a Deus. Olha, Deus abençoe, tá? Fiquem na paz, porque está muito barulho, não vai dar, vocês não vão ouvir nada. Tá? Eu estou abençoando vocês em nome de Jesus. A chuva está forte aqui, aí não dá para você entender legal, tá bom? Deus te abençoe vocês poderosamente.